gente, tudo bem? Eu sou a professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e nós vamos agora começar mais uma aula do 7º ano. Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula de redação, certo? Me acompanhem no livro 2 de vocês. Nós vamos finalizar os assuntos que nós não vimos, certo? E dar continuidade nos nossos conteúdos, certo? Nós vamos falar sobre o texto jornalístico reportagem, o gênero textual jornalístico, certo? Está presente nas páginas 78 a 83, 96 a 102. É separadinho, tá, gente? 78 a 83, depois 96 a 102, ok? Então, nós vamos ver estrutura e a diferença entre notícia e reportagem, certo? Bom, o que é a reportagem? A reportagem é um texto jornalístico que se baseia na observação direta das ocorrências. O que isso quer dizer? O repórter, ele vive aquilo que ele está escrevendo, ele pesquisa ou ele vai até esse local para estudar uma cultura, para estudar os animais e tudo mais. Tenta mostrar os acontecimentos atuais em suporte escrito e através da imagem ou da emissão televisiva. Gente, lembrando que todo o gênero textual que nós trabalhamos aqui, o nosso foco é na escrita, tá bom? Na produção textual, na redação em si, que nós trabalhamos, nós dizemos, chamamos redação, mas é na produção textual, na escrita de vocês. Então, por mais que tenham as reportagens da televisão, o foco nesse caso são as reportagens escritas, beleza? Que aparecem nos jornais, revistas, revistas científicas e tudo mais. Hoje em dia, a divulgação dos acontecimentos é mais rápida e fácil de compreender, através da televisão, pois mostra-nos testemunhos diretos e espontâneos. Bom, a reportagem, ela apresenta um cuidado maior na escrita, ela apresenta o ponto de vista do repórter, ela é maior, tende a ser maior que uma notícia, inclusive, porque a reportagem ela é feita com testemunhos de pessoas, ela é feita com investigação, com vários fatores, tem imagens, outros tipos de ajuda visual, no caso de infográficos e tudo mais. A reportagem escrita apresenta uma estrutura similar da notícia. É diferente, mas é parecida. Os principais pontos que fazem elas serem diferentes é a oportunidade de opinião. Na reportagem, existe oportunidade de opinião porque o repórter, além de assinar, ele vive. Na notícia, não se sabe nem de onde veio uma notícia. E a maioria das notícias não são assinadas. Na verdade, a notícia não se assina, né? Porque qualquer pessoa pode dar uma notícia, pode bater uma foto, pode presenciar um acidente ou qualquer outra coisa que vire notícia. Para além disso, a reportagem é mais extensa e complexa do que uma notícia, devido ao seu elevado detalhe e à sua descrição. O que é descrever, gente? É você ser detalhista. Por mais que seja uma linguagem direta, porque é uma linguagem jornalística, a linguagem jornalística é direta, é formal, mesmo com tudo isso, ela precisa ter riqueza de detalhes. Se você vai falar sobre um animal, sobre o reino animal, você vai ter que dar detalhes desse animal, você vai ter que dizer qual é o habitat dele, você vai ter que dizer como ele se comporta, todos os fatores que fazem com que esse animal sobreviva ou morra precocemente, enfim. E ainda é quase sempre assinada pelo repórter que foi ao local ver, ouvir e recolher os testemunhos. Bom, a reportagem ela tem características diferentes da notícia, como nós já falamos. O repórter vai até o local, observa, entrevista as pessoas, tira fotografias, ele vive aquilo ali, né? O texto escrito pelo repórter reflete aquilo que ele viu, ouviu e sentiu. Por isso, a reportagem ela tem uma maior subjetividade. Subjetividade é o sentir, certo? É o envolvimento desse repórter com a reportagem que ele está fazendo. O texto jornalístico de autor tem o nome no início ou no fim do repórter.
aborda assuntos atuais e do interesse público, texto acompanhado de fotografias, entre outros artifícios visuais, discurso em primeira ou na terceira pessoa, lembrem que é a voz do repórter, e no caso, o eles ou elas e o nós, também pode vir, tá? Pode incluir comentários pessoais e do repórter, claro. Estrutura da reportagem, nós temos o título, a introdução, o corpo do texto, a conclusão e as caixas que vêm trazendo curiosidades, vêm trazendo significados, assim como tem algumas caixinhas com significado das coisas no livro de vocês. O título ele é sempre maior, chamativo, bem resumido, bem simples, bem claro para chamar atenção. Essa introdução é também chamada de lead. Nessa introdução tem que ter algumas perguntas são respondidas, né? Onde, como, quando, com quem. Então, essa introdução, ela nada mais é que um resumo de todo o corpo da reportagem. É na introdução que nós vamos ter o resumo, os principais acontecimentos da reportagem. Onde, como, quando, com quem. O corpo da notícia é o desenvolver de tudo que aconteceu, né? Vai escrever. A conclusão vai ser resumido, eu não digo resumo igual da introdução, tá? Mas ele vai fechar com a experiência, né, do repórter. E as caixas são para tirar essas curiosidades. Bom, eu trouxe uma reportagem para vocês de um ex-aluno que invadiu uma escola municipal em Realengo, isso lá para 2011. Nós temos aqui o título destacado. Lá embaixo nós temos o lugar onde foi publicado. Não tem o nome do repórter, mas a maioria vem assinado, tá? E aqui no nosso primeiro parágrafo, que começa com Rio e termina com assassino, tem um resumo completo do que vai aparecer, do que vai ser desenvolvido no corpo do texto. Aqui diz onde aconteceu, com quem aconteceu, o que aconteceu, certo? E como finalizou a situação. Bom, e lá no nosso primeiro parágrafo, que eu falei para vocês do Rio, que aparece todo esse resumo, nós temos o lead, que é aportuguesadamente a palavra lead, que se refere à abertura, início de uma notícia ou de uma reportagem, ou seja, o primeiro parágrafo. No texto jornalístico, o primeiro parágrafo tem que responder as perguntas básicas, seja na notícia, seja na reportagem, tá? Quem, o que, quando, onde, como e por quê. Aqui ao lado nós temos a exemplificação relacionada ao texto anterior do slide 7. Observem como está tudo lá, certo? Com a exceção do porquê, que ninguém sabe porquê que o atirador chegou atirando, né? Naquele momento eles ainda não sabiam, na escola, a ermo. Aqui nós temos a diferença entre a reportagem e a notícia. A notícia ela apenas informa fatos, a reportagem ela vai mais fundo, ela investiga, entrevista. A notícia é mais objetiva, a reportagem não, ela faz investigações, ela tece comentários, ela levanta questões, enquanto a notícia aponta razões e efeitos só. O que aconteceu, por que aconteceu e o que vai acontecer depois disso. Quais são as consequências, né? E já a reportagem não, ela discute, ela argumenta, ela faz perguntas, né? E a notícia ela tem uma estrutura mais simples, mais fechada, mais direta, e a reportagem não, ela é mais abrangente, mais subjetiva. Por favor, gente, façam as atividades que estão entre as páginas 78 a 83, 96 a 102. Por favor, não deixem de fazer. Vão enviando no prazo, por favor. E nós nos encontramos para tirar as dúvidas na nossa aula online. Bom, aqui nós temos de uma forma bem resumida o que é a reportagem, né? Ela tem a principal função de transmissão de informação sobre fatos, ideias, personalidades e produtos de relevância pública. A reportagem mais ou menos aprofundadas sobre os mais variados tópicos de política, economia, turismo, cultura, lazer, ecologia, saúde, entre tantos outros. Eu espero que vocês tenham compreendido que é uma reportagem, que é um texto mais trabalhado,
é um texto mais investigativo, né, que vai mais a fundo no assunto tratado. E até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entre em contato conosco.